Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar Oh, meu Deus, o microfone tá do lado de... Ai, não sei se deu diferença, tava falando meio longe, agora estou aqui. Sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like se gostam do canal, curtem os relatos. E também não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma fuçadinha depois, vai? Bom, o relato de hoje é longuinho, não é muito longo, tá? E é este daqui: visão, outra dimensão ou universo paralelo? O que será que aconteceu? Olá, Ana, assombrados, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Eu já mandei alguns relatos para o canal, porém não sei se já foram lidos. Mas como tem uma longa lista de episódios sobrenaturais a serem narrados, talvez eu tenha mais algumas oportunidades. Meu nome é Fulano. É Fulano ou Fulana? Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não tem nomes nesse relato, então pode ficar tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Eu sou da região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Cidade tal, no Ceará, e atualmente tenho 22 anos. Mas esse episódio aconteceu comigo quando eu tinha uns 17 anos. Era por volta de setembro de 2015. Eu lembro bem do mês porque foi pouco tempo antes do feriado de 7 de setembro. Bom, eu sempre, desde muito novinha, fui meio sensitiva. E isso me levou a ter muitas experiências extrafísicas, como projeção astral, visões do futuro, sensação de estar sendo observada, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, eu passei a estudar sobre esses assuntos, o que me levou a ser praticamente uma pesquisadora de estudos paranormais, chegando até a estudar magia e ocultismo. Nesse ano de 2015, estava tudo bem preparado, a minha sensibilidade tinha diminuído muito. Estava tudo bem preparado, estava tudo bem parado. A minha sensibilidade tinha diminuído muito e era mais difícil eu ter alguma experiência. Creio que tenha sido por isso que essa que estou contando aqui me marcou muito. E mesmo após anos de estudo, ainda não consegui entender o que aconteceu comigo naquele dia, até hoje. Me lembro bem que isso aconteceu em um dia comum. Eu não estava sentindo nada de estranho e tudo parecia bem tranquilo. Em uma certa noite, eu tinha acabado de estudar uma matéria que eu estava tendo dificuldade na escola e decidi descansar um pouco, antes de comer alguma coisa. Era noite, por volta de umas 7:30 da noite, mais ou menos. Eu lembro mais ou menos do horário porque eu dormi com o celular na mão. Eu deitei na cama de qualquer jeito e fechei os olhos. Senti o corpo ficando dormente. Não demorou muito até essa sensação diminuir, e na minha cabeça foi assim uns 2 minutos apenas, talvez menos até. E quando a sensação diminuiu, eu já sabia que aconteceria alguma coisa de estranho. Então eu senti alguém me balançando. Sabe quando alguém quer te acordar e te mexe assim para você acordar? Pois é, foi isso. Eram mãos pequenas mexendo no meu braço e eu ouvi uma voz de criança bem longe. Eu não entendi muito o que ela dizia, porém a voz foi ficando mais próxima e mais audível, até que eu comecei a ouvir e entender algumas palavras. Ela falava palavras em inglês, como se estivesse conversando comigo. Até que ela perguntou algo que eu entendi ser algo assim: "Are you feeling good?" Eu me assustei porque, além de estar entendendo o que ela disse, eu respondi em inglês, com uma voz que não era minha. Era uma voz de homem, tipo de um rapaz mais jovem, porque a voz não era muito grossa. Ele ou eu, não sei, respondeu ou respondi para a garotinha. A voz dela era bem infantil, devia ter uns 5 ou 6 anos no máximo. E eu respondi: "I'm fine." Ana, eu não falo inglês. Uma parte de mim estava preocupada com a garota e a outra estava tentando entender o que diabos estava acontecendo comigo. Foi aí que eu tentei abrir os olhos e com muita dificuldade eu consegui.
Era como se eu tivesse levado uma anestesia geral e estivesse tentando acordar. A minha mente estava acordada, mas o meu corpo não obedecia aos meus comandos. E após um tempo, que pareceu ser uns 40 minutos, eu consegui distinguir algumas imagens. A minha visão estava bem embaçada, mas conforme eu tentava ver, eu conseguia distinguir uma coisa aqui e outra ali. Quando a minha visão finalmente se adaptou, não 100%, mas bem melhor que antes, ainda meio embaçado assim, mas dava para ver, eu não estava mais no meu quarto. Percebi, que não estava mais no meu quarto. Eu estava em um quarto totalmente diferente. Eu estava deitada em uma cama de solteiro, os lençóis pareciam ser azuis escuros, as paredes eram brancas, tinha uma janela de vidro branca também, uma mesa de escrever no canto com alguns livros, uma mochila no chão e muito papel e roupas jogadas pelo quarto. O quarto não era grande, tinha uns 3 por 3, eu acho, talvez até menos, e parecia ser de homem. O teto era de drywall, tipicamente norte-americano. A menininha estava brincando no chão com canetinhas, papel, lápis, essas coisas. Eu não conseguia me mexer na cama, mas dava para sentir que estava bem frio. Eu olhava para as minhas mãos, mas não eram as minhas mãos. Pareciam mãos de um rapaz, mãos de homem, com veias mais fortes e a pele bem branquinha. Unhas grandes. Oi, deu até inveja daquelas unhas. E mentalmente eu me perguntava que diabos estava acontecendo. Eu estava entrando em pânico já. Eu não conseguia me mexer direito, eu não sabia onde eu estava, o meu corpo não era mais o meu corpo. O desespero estava tomando conta. Então eu comecei a ficar com os meus olhos super pesados de novo. E aí eu comecei a ficar enjoada. E dei um suspiro, quase que um gemido. E a menininha que estava sentada no chão brincando olhou para mim e perguntou: "Are you okay, brother?" E com muito esforço eu respondi: "No." Ela saiu pela porta chamando mamãe, eu acho, porque eu não entendi muito bem o que ela disse. Nesse momento, o enjoo estava muito forte. Eu jurava que eu ia vomitar a qualquer minuto. Fechei os olhos na esperança que o enjoo passasse e fiquei prestando atenção na voz da menininha que falava pela casa. A voz dela foi ficando mais longe, até sumir. Conforme a voz dela sumia, meu corpo ia ficando dormente de novo, como se estivesse levando uma anestesia. Fiquei ali por mais um tempo, uns 20 minutos, eu acho, até sentir que o enjoo diminuiu. Então eu abri os olhos e eu estava de volta no meu quarto. Normal, como se nada tivesse acontecido. Detalhe, era por volta de 2 horas da manhã. Sem enjoo, sem dormência, tudo normal. Já tem anos que isso aconteceu e eu não faço ideia do que foi. Em nenhum momento eu senti que estava dormindo, até porque a sensação que eu tinha era de não ter dormido, de ter apenas deitado, fechado os olhos e aberto novamente. Na verdade, a sensação que eu tinha era de que tudo estava acontecendo comigo acordada. Será que foi um sonho lúcido? Uma viagem astral? Um eu de outra dimensão? Uma dimensão paralela? Até hoje eu não sei. Muito obrigada, Ana, por ter lido o meu relato. Espero poder mandar mais em breve. Se quiser, faça um compilado de relatos. Tenho muitas experiências para contar. Beijos a todos os assombrados. Valeu! Beijos para você, muito obrigada. Cara, a impressão que dá é que você, foi parar dentro do corpo de uma outra pessoa, num outro lugar do mundo. Vamos dizer que aquele garoto também deitou ali para dormir, né? Foi tirar uma soneca. E aí os dois saíram do corpo. E o corpo ficou vazio, dele e o seu. E aí você, em vez de voltar pro seu, você voltou pro dele. E aí deu aquele bug na Matrix. Deu aquele bug. E ele ficou assim, você era ele. E ele tava onde? Ele tava em outro lugar. Será que ele foi pro teu corpo? E você não vai lembrar disso? Quem vai ter a lembrança disso é ele, que também vai falar: nossa, acordei, era o corpo de uma menina, eu tava num outro quarto. Algum rapaz aí, vocês tenham trocado de corpos durante o astral, assim, cada um voltou no corpo errado? Gente do céu, que perigo!
Ou não. Mas é possível a gente ser outra pessoa numa outra dimensão? Eu acho que não. Tipo, tá vivendo lá em outro país, em outra dimensão? Não sei, acho que não. Acho que é meio que por aqui mesmo. Nossa, não sei se vocês têm alguma explicação. Já aconteceu algo parecido com vocês? Mandem os seus relatos e deixem aqui embaixo as suas opiniões, ok? Muito doido isso, mas interessante, né? Se já teve uma experiência, manda pra gente. Pessoal, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!